Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material totalmente diferenciado, por que não? Imperdível, que a editora Mitos lançou agora, mais um dos fantásticos ônibus do Hellboy. Cara, os ônibus da Mitos como um todo são muito legais. Os materiais da Dark Horse são totalmente imperdíveis. Sejam os ônibus do Hellboy ou os ônibus do Conan, eles estão trazendo pra gente histórias em ordem cronológica, com uma boa quantidade de páginas, num bom acabamento, um acabamento confortável, gostoso de ler, e que tem um custo-benefício sensacional. E é o caso de mais um desses ônibus. Dessa vez, o ônibus Universo Hellboy, As Histórias Secretas. Um material que expande o universo Hellboy, tá? E com aquela qualidade que a gente já conhece dos materiais do Hellboy e do Mike Mignola. E, obviamente, com a qualidade dos ônibus da Mitos, que estão muito legais. E esse daqui é mais um desses casos. Vem no formato, basicamente, formato americano, né? Capa cartão. São 400 e quantas páginas? 400... Tô meio cego, gente. Tô velho. 464 páginas desses. São 400 e poucas páginas, tá? Em papel couché. É um papel couché mais fininho, mas que deixa pra gente, tá? Um conforto e uma possibilidade de leitura que é ótimo. Eu leio, confesso pra vocês, eu leio sentado no sofá, deitado na rede, assim, tranquilão, ó. Isso é um ônibus de 400, quase 500 páginas, mas que você consegue ler segurando com uma das mãos, sem destruir o seu quadrinho. E é uma leitura, cara, que flui. É um espetáculo. O material tá ao preço de R$140, tá? Ô, Barba, 140 é pesado, concordo, cara. A gente gastar R$140 num quadrinho é pesado. Eu particularmente não tô gastando. Mas, eu tô agora no site da Mitos. E o site da Mitos tá com um monte de coisa, com preço sensacional, tá? E esses ônibus todos do Hellboy, eles estão com 50% de desconto. Então, esse que eu tô mostrando aqui pra vocês agora, ele tá custando R$70. Porra, aí é um preço legal pra cacete, cara. 70 pratas, 400 e poucas páginas, é um valor bem interessante. Pô, Barba, mas eu não conheço ainda o Hellboy e tal. A gente vai falar sobre isso. Aí eu acho que também esse material não é o mais indicado para você que não tem ainda uma familiaridade com o universo, tá? Mas o ônibus, por exemplo, o ônibus de Hellboy volume 1 também tá custando 70. É o ponto de partida, tá? Tem um programa aqui chamado Guia Ônibus do Hellboy do volume 1 ao 4. Vou deixar o link aqui embaixo, que você fica sabendo tudo que tem ali. Eu explico direitinho qual é a história do Hellboy e tudo mais, você vai se nortear. E é só comprar o primeiro desses 4 volumes que você tem a cronologia da vida do Hellboy todinha nesses 4 ônibus. Além disso, tem um que eu recomendo demais, que são os ônibus Histórias Curtas. Estão custando R$55. É um ônibus, 400 e poucas páginas, R$55. Esses, cara, são porra, bons demais, porque são histórias realmente bem curtinhas. Não tem questão de cronologia, nada disso. Você senta ali, lê e se diverte pra cacete. Você pode comprar o volume 1 ou o volume 2, tanto faz, tá? Porque são um monte de histórias fechadas. Eu fiz review do volume 2 aqui, que eu fiquei completamente maluco, fui lá e comprei o volume 1. Então, vale demais, vale demais. E se você é totalmente novato no mundo Hellboy, eu te recomendo que comece ou por histórias curtas ou pelo ônibus Hellboy volume 1. Mas se você já curte o material e tá naquela dúvida, será que vale a pena? Cara, se tu curte mesmo o universo Hellboy, isso daqui é foda. Cara, que material legal. A gente tem uma galeria de artistas, desenhistas e roteiristas que trabalham nesse material, tá? Não vou citar todo mundo, mas tem uma galera enorme aqui. Obviamente, o Mike Mignola tá por trás de todos esses co-roteiros junto com a galera e tal, ele tá participando, mas a gente tem outros roteiristas envolvidos em cada uma das histórias, assim como outros desenhistas. O material não é especificamente desenhado e escrito pelo Mike Mignola, mas tem o dedo dele e a participação direta. Esse material expande vários conceitos trabalhados dentro do universo Hellboy, tá? Personagens que já apareceram, ou histórias de pano de fundo, todas elas basicamente passadas ou iniciadas durante a Segunda Guerra Mundial. E isso traz uma graça talvez ainda maior para o material, porque a Segunda Guerra é algo muito rico e muito interessante, né? Tem uma infinidade de histórias, sejam livros, filmes, quadrinhos, que falam sobre esse período. É um período muito rico. Até porque também o Hellboy envolve diretamente alguns temas que, porra, cara, pra gente que gosta de
de literatura, a gente sempre volta nisso, literatura, filmes e tudo mais, o envolvimento dos nazistas com o oculto é algo extremamente interessante. Os caras são um bando de filha da puta, né? Mas tem essa coisa de interesse, a gente quer saber as filhas da putagem dele, a gente quer saber mais disso. Porra, o que a gente já viu no cinema, né? O Indiana Jones sempre tá lutando contra nazistas, desde sempre, porque é um período fantástico, cara. Eram os caras loucos completo, tentando se meter ali com esse lado oculto, com várias coisas sobrenaturais, enfim. E o Hellboy condensa isso tudo no quadrinho. E o universo Hellboy, esse ônibus, pega justamente o cerne disso tudo, o meio disso tudo, e vai expandir esses personagens, esses conceitos do universo Hellboy para esse período de Segunda Guerra, tá? A gente começa com a primeira história dessa história secreta. Ah, detalhe muito importante, tá? Esse material é todo inédito. Eu não encontrei registros, dei uma busca assim, não encontrei registros desse material ter sido publicado antes pela editora Mitos. Hellboy sempre foi publicado pela Mitos, tá? Então tudo que saiu de Hellboy no Brasil é da Mitos. Eu não encontrei os registros disso daqui ter sido publicado anteriormente. Então, a priori, a princípio, tudo que tem nessa edição é inédito. Já é um motivo para você comprar, tá? Então a gente começa com a primeira história, que é Rasputin, a Voz do Dragão. Esse material traz pra gente o início do envolvimento ali do Rasputin, sim, aquele Rasputin mesmo da Rússia e tudo mais, que não teria morrido no meio daquele assassinato lá dele e tudo mais. Ele foi recrutado pelos nazistas para fazer parte ali desse processo do oculto, de investigação e descobrimento do oculto. Então a gente vai ter ele como um vilão. Não, ele é o vilão da história, mas ele é o fio condutor de tudo que vai levar até o nascimento do Hellboy, tá? Então ele tem ali como pano de fundo, ele foi chamado para fazer essa abertura do mundo oculto, de exploração do oculto pelos nazistas. Mas a gente tem digamos, o pai do Hellboy como personagem principal dessa história. A gente acompanha lá no primeiro ônibus, por exemplo, quando você acompanha a origem do Hellboy, e para você que nunca leu um quadrinho, mas viu um filme, você tem ideia, tá? Quando eles fazem aquela invocação lá e tudo mais, aquele ritual, e aí surge lá o Hellboy, surge aquele demôniozinho, criança, bebê e tudo mais, o exército americano estava lá presente na hora, né? Tinha os aliados e tudo mais, e eles pegam essa criança demônio que vai ser cuidada por esse cara. A gente vai acompanhar a história desse cara, tá? Que eu não lembro. Eu gosto muito de Hellboy, já li muita coisa, mas minha memória também não é isso tudo. Mas eu não lembro de um desenvolvimento tão grande assim desse personagem. E aqui a gente vai acompanhar anos antes dele ter encontrado o Hellboy, dele estar lá naquela missão, mas a gente vai ver como que ele se tornou esse cara que chegou a estar naquela missão. É uma HQ muito legal, ele vai passar por várias aventuras ao longo das edições que tem aqui, e nessa escalada de investigação para chegar até lá. Eu esqueci completamente o nome dele, eu vou lembrar aqui, vou lembrar não, né? Eu vou copiar aqui, vou ler aqui o nome dele para ficar mais interessante aqui para vocês. Porra, eu não lembro mesmo o nome do cara. Tá aqui tem. É o Brutenholm. Eu não lembro o nome do cara mesmo, tá? Mas é aquele coroa que é o pai do Hellboy, tá? Então, ele tá aqui no início da missão, tá sendo convocado para a missão e tudo mais. E a partir daqui a gente vai acompanhar, então, a história dele durante a Segunda Guerra. Numa HQ, cara, que tem total clima de filme de espionagem mesmo. Se passa toda durante a Segunda Guerra, tem viagens e tudo mais, tem uma investigação, a gente pode até dizer por alto assim, lá Indiana Jones, mas é uma HQ de espionagem. Isso é muito legal, tem um ritmo muito interessante, que vai envolver, obviamente, a questão da espionagem, mas também esse lado fantástico, esse lado do oculto, que o Indiana Jones é muito presente, então tem essa mescla diferente nesse quadrinho. É muito bom, cara. É muito bom. O quadrinho é muito divertido, vale muito a pena, e a gente vai vendo a construção desse cara que a princípio eu não tinha tanto conhecimento a respeito dele, tá? Então é um material que vale muito a pena. Tem aqui algumas passagens assim, de quadrinho mesmo, de agente secreto mesmo e tal. É James Bond mesmo, tá? Então é muito bom.
muito, não é brincadeira não. Ele começa meio devagar, meio sem você saber exatamente para onde ele vai, mas depois que ele engrena, ele vai ficando cada vez melhor. Uma ótima história, tá? Ela tem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui direitinho quantas edições são aqui dentro. Eu acho que são 5 edições, tá? Eu acho que a voz Rasputin, a voz do dragão, acho que está dividida em 5 edições. Deixa eu mostrar aqui para vocês umas páginas legais aqui, ó. Tá? Então, espionagem durante a Segunda Guerra, expandindo pra gente conhecimentos a respeito desse universo do Hellboy. É literalmente o universo Hellboy, é isso, história secreta. O título é perfeito, é expandindo o universo do Hellboy com essas histórias que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que elas estavam ali, aconteceu. Tá, e como é que o Hellboy foi ali invocado, teve aquele, não feitiço, aquela invocação mesmo e tudo mais, teve aquele processo todo aqui, mas de onde é que surgiu tudo aqui? Aqui tem um desenvolvimento disso, tá? Não vai culminar, obviamente, com o nascimento do Hellboy, não, tá? Deixa eu ver se aqui é o capítulo 5. Isso, são 5 ediçõezinhas que tem aqui, que concluem muito bem o material e desenvolvem muito bem essa história. Material bom demais, porra, tu vai se amarrar, tá? É realmente muito, muito legal. Tem um quê de Indiana Jones com um quê de espionagem mesmo, tudo dentro desse universo de Segunda Guerra Mundial e nazistas e tudo mais. Depois disso, a gente vai para 2 sequências de história muito boas, que são as histórias do Marreta 44. Aí aqui vai um adendo, tá? Dentro dos meus processos de guardar ou não as coisas, eu particularmente não lembro das referências desse personagem. Esse personagem, com certeza, ou ele, ou aspectos dele estiveram presentes em alguma das outras histórias do Hellboy. Só que a questão eu nunca tive todas as edições do Hellboy que a Vit lançou. Eu tenho uma coleção razoável dela, já mostrei algumas das edições por aqui. Eu tenho aquelas edições definitivas e tal. Eu tenho umas 5, 6 daquelas. Cara, mas eu li isso, 10 anos atrás, quando esse material estava sendo lançado. E a minha memória é péssima, tá? Depois disso, eu comecei a ler os ônibus. Eu li o ônibus volume 4, e aí não tem essa referência aqui. E o Histórias Curtas e tudo. Eu não lembro das referências exatas e eu não consegui encontrar esses fios condutores exatos do Marreta 44. Mas, aparentemente, é mais uma dessas histórias que expandem o universo. Independente disso, o material é legal pra cacete. As 2 primeiras histórias contam a chegada desse personagem, que é um soldado usando uma armadura fantástica lá. Digamos, um Homem de Ferro, a primeira armadura do Homem de Ferro, tá? Uma analogia mais fácil de você entender. Vou até mostrar aqui uma foto dele. Imagina que os aliados, os americanos, construíram uma armadura com um poder sobrenatural desses, como força condutora. Então ele conseguia canalizar isso, e uma armadura à prova de balas e tudo, para lutar contra as forças. O lado nazista também tem seus apetrechos bizarros lá. Então, para poder dar um gás na linha de frente, eles construíram esse cara, o Marreta 44. Então, a primeira história, que é muito legal, a gente acompanha justamente a chegada do Marreta, tá? Durante ali uma missão, tá, dos americanos, e tem um destacamento, tem um grupo de soldados americanos que recebe a missão de ajudar, auxiliar e proteger o Marreta. São 2 historinhas, tá? É uma história só, mas dividida em 2 partes, muito legais, material muito bom, tem ação pra cacete, tem aquele clima de filme de Segunda Guerra Mundial mesmo, de companheirismo entre os soldados e tal, naquele ambiente devastado, naquele local tão inóspito. Então, é muito legal. Esse clima de Segunda Guerra permeia praticamente toda a HQ, tá? Metade do quadrinho é sobre Segunda Guerra Mundial mesmo. E é muito bom, tá? Então, para quem curte ali um Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, para citar alguma coisa assim mais fácil, Band of Brothers, que série sensacional, tá? Então, é um material muito bom. Ver o Marreta lutando contra os nazistas vale muito. Depois, a gente tem uma continuação dessa história numa outra minissérie em 5 partes, chamada Guerra de Relâmpagos. Também é uma Marreta 44. Acontece aqui um evento durante essas 2 edições
que tem uma mudança no status do personagem, tá? Não vou entrar em detalhes para não entrar em spoilers para vocês, que vocês vão descobrir, tá? Mas tem uma mudança bem interessante desse personagem e ele vai partir para uma missão muito mais perigosa do que a anterior, tá? Então, ali vai envolver uma missão de resgate, porra, só que ele vai enfrentar do outro lado algo brabo demais também. Não vai ser uma simples missão de resgate no meio das linhas inimigas, não. Tem alguma coisa por trás ali. Tem um filme, cara, muito legal. Eu lembrei aqui agora e é bom a gente nortear. Vocês sabem que eu gosto muito dessas analogias, porque eu acho que elas ditam pra gente o clima. Porque mesmo que você nunca tenha lido algum quadrinho que eu consiga te fazer uma analogia, e eu mesmo esqueço mais dos quadrinhos do que dos filmes, se você já viu certos filmes ou certas séries, você entende o clima e fala, porra, se tem esse estilo, isso é legal, já vi, eu gostei. Então, se o quadrinho é desse jeito, isso vale a pena. Operação Overlord. Porra, que filme legal, cara. Tu já assistiu? Que é um grupo bem pequeno de soldados americanos que vai para uma cidadezinha, se eu não me engano, na França, num local bem isolado, que eles têm que derrubar uma torre de comunicação. E o filme começa numa pegada total de Segunda Guerra mesmo, aquele grupinho secreto e tal. Não vou dizer espionagem, mas tem aquele clima ali, aquela tensão de você estar escondido no meio de um local cheio de nazistas e tudo mais. Citando porcamente aqui, não chega perto do nível de tensão, é uma tensão ali, Bastardos Inglórios, né? Aquela coisa de você estar se escondendo, fingindo que não é e tudo mais. No meio disso tudo, eles estão tentando derrubar aquilo ali simplesmente como uma missão de auxiliar nas comunicações dos americanos. Eles descobrem experimentos diversos lá dos nazistas para transformar, criarem super soldados meio zumbis, cara. E aí o filme dá uma virada do cacete, não tô te dando spoiler, porque isso faz parte da venda do filme, né? Mas é muito legal que é um filme de Segunda Guerra com zumbis, com essa ideia dos alemães tentando alcançar essas forças ocultas, criar super soldados. Esse tipo de ciência bizarra é o que permeia essa metade inteira do quadrinho. Pronto, achei a Operação Overlord é o melhor exemplo. Então você tem Segunda Guerra Mundial, bastante ação, e tem esse sobrenatural, você tem esse oculto ali muito presente, com essas bizarrices dos nazistas. A primeira história toda tem um ar disso, embora seja bem espionagem e tudo mais, mas essa segunda parte do Marreta, porra, ela é total no Operação Overlord. Porque é uma parada dessa, a gente ir lá, vai mandar essa armadura, esse cara dessa armadura ali, o Marreta 44 com esses poderes e tal, pra tentar uma missão de resgate, só que tem algo mais ali, não para por ali, não é simplesmente uma missão de resgate. Eles têm uma força ali pra se defender também, uma força diferenciada. Muito legal, história muito boa, tá? Dura 5 capítulos, foram 5 edições lá fora, tem uma arte bacana e o material é legal demais. Deixa eu pegar uma página bonita aqui pra vocês. Tem umas páginas bem legais aqui, tá? Então, aqui ó, Marreta 44, tá? Que é muito legal, um personagem muito bom e uma história, história de Segunda Guerra daquelas de alto nível. E a Segunda Guerra mesmo. E aí entra aqui o ponto eu tô te falando que expande o universo Hellboy, porque o Hellboy praticamente não aparece. Se a gente contar o número de páginas que o Hellboy aparece na revista inteira, deve ser umas 5, 6 só, tá? E só na próxima história, porque antes não tem referências ao Hellboy diretamente. Esse material se passa antes do Hellboy. É material pré-Hellboy, tudo isso aqui. Então, é legal, tá? É legal demais. Finalmente, depois da conclusão espetacular do Marreta 44, a gente vai para uma outra história que é fantástica. Fantástica. Que é o visitante, como e por que ele ficou. E aí, isso aí vai tomar basicamente a outra metade inteira do quadrinho, do ônibus, mas assim, com um nível de qualidade completamente surreal, tá? Tem uma minissérie do Hellboy, uma das primeiras séries do Hellboy, que é, deixa eu confirmar aqui o nome pra vocês. Porra, tô dando mole aqui. Sim, tô dando mole. Mas deixa eu achar aqui direitinho ela e a gente dá a informação completinha, tá? Eu até peguei pra reler, porque o material, é bom demais. Que é Semente da Destruição, tá?
Em Semente da Destruição, a gente tem... Essa é uma das primeiras minisséries do Hellboy, uma das primeiras séries, ela tá lá no primeiro ônibus. A gente tem, durante a ação do Hellboy, aparece ali um alienígena que fala pra ele uma coisa ali bem misteriosa e tal, dá um artefato pra ele e o alienígena morre. E pronto, e simplesmente acaba, tá? Aí, ok, é o Mike Mignola viajando ali nas paradas, o Hellboy tá dentro de um castelo nazista e tal, numa missão lá do BPDP e tal. E aí acha um alienígena preso e morrendo lá dentro. Ok. Isso ficou no ar, cara. Esse material ficou simplesmente assim. Tá ali. E o Mignola deixou esse mistério literalmente por décadas. Porque esses materiais aqui são materiais novos, tá? Esses materiais do Hellboy são séries aí que saíram em 2017, 2015. São materiais bem recentes mesmo do Hellboy. Não são materiais de lá de trás. Então, ele resolveu fazer toda uma minissérie contando quem é aquele alienígena que tá lá. De onde é que ele saiu? Por que ele tá... Que palavras misteriosas foram aquelas que ele disse pro Hellboy? O porquê ele disse aquilo? Quais as motivações dele? Por que ele deu o artefato que era tão poderoso? Por que aconteceu tudo aquilo lá atrás, em 93, 94, nas aventuras de Hellboy? Tá aqui a explicação. E que história foda! Cara, o material é legal, mas demais. Vou contar, assim, muito por alto, tá? Pra vocês. Sem desenvolver muito, pra não gerar esses spoilers todos, mas pra te instigar, vocês sabem que eu faço isso. A ideia é, esse cara é um viajante, sim, alienígena, e ele foi enviado pra cá numa missão, porque ele sabia que o Hellboy seria invocado. Esses seres de outro planeta, eles sabiam que o Hellboy seria invocado e que, consequentemente, geraria a destruição do mundo e talvez isso pudesse se propagar para uma destruição maior. Então eles mandaram esse alienígena como um assassino, tá? Para impedir ali essa chegada do Hellboy, ou o Hellboy chegando, ele executar o Hellboy naquele momento. Então a gente começa já na primeira... Tô te falando que eu não tô te dando spoilers, porque a gente começa na primeira página justamente com a invocação do Hellboy em 1944, tá? Então a gente já começa aqui, ó. Página 3, tá? Não tô te dando spoiler. Na página 3, a gente tem o Hellboy sendo convocado. E aí, invocado. E aí esse cara tava lá, ele presenciou a chegada, porque ele foi enviado para isso, ele foi enviado para exterminar o Hellboy logo no seu nascimento e resolver todos esses problemas do mundo e do universo ali, impedindo essa chegada desse anticristo, desse demônio bizarro que estava chegando. E ele viu que esse não era o caminho. O caminho talvez melhor fosse observar um pouco do desenvolvimento do personagem. Então a gente vai acompanhar desse momento em que o Hellboy nasce e esse cara estava lá presente. É uma super retcon. O Mike Mignola faz 20 anos depois uma super retcon da história do Hellboy para explicar quem é aquele alienígena que apareceu numa das primeiras histórias do Hellboy lá atrás. E ele fazia parte da história desde o seu nascimento. Ele estava aqui acompanhando como testemunho ocular e participando da vida do Hellboy desde o início. Então a gente vai acompanhar uma trajetória de décadas, literalmente, porque o Hellboy foi invocado em 44 e os quadrinhos dele seguem a vida dele por décadas até ele morrer. Eu não sei exatamente o ano que o Hellboy morre, né? Que também não é nenhum spoiler, mas o Hellboy morre nos anos 2000, alguma coisa assim, né? Então o Hellboy tem ali 60, 70 anos de história, mas ele vai acompanhar do nascimento do Hellboy até o momento em que o Hellboy encontra esse cara para acabar com o título. A gente acompanha tudo isso. E aí o título do quadrinho é exatamente esse. Quem é esse cara e por que ele tá aqui? E tá aqui tudo explicado. Numa história que vai envolver toda a mitologia do Hellboy. Vai fazer referência a várias histórias, a vários momentos do personagem. Porque ele estava sempre por ali. Ele estava sempre observando. Ele estava às vezes ajudando por ali, como um anjo da guarda, digamos assim. Estou tentando, aqui enquanto isso minha cabeça está tentando processar um filme que possa fazer essas referências para te dar. Mas você entendeu o espírito da coisa. A gente vai acompanhar décadas desse personagem
que estava escondido nas sombras, vendo os eventos, acompanhando ali de perto o que estava acontecendo com o Hellboy, se misturando com a história dele num super retcon para explicar e chegar na conclusão dele morrendo, por que ele chegou até aquele ponto. É legal pra cacete, cara, é muito foda. E por causa dessa história aqui também, é que eu te falo que o ideal é você não começar por essa. É você já ter a bagagem do Hellboy, para você apreciar mais. Você conhecendo toda essa mitologia do Hellboy, não precisa ser em mínimos detalhes, mas você tendo lido já pelo menos um ônibus, o Histórias Curtas ali, que tem uma referência aqui, o ônibus volume 1 e tal, você ganha uma bagagem para curtir mais esse material que expande o universo para outros caminhos. É muito bom, é muito bom. Se tu é fã, essa história aqui é totalmente imperdível, o material é bom demais e vale muito a pena. Barba não tá empolgada à toa. Eu peguei isso aqui numa tarde, eu falei, pô, tem que ler mais um ônibus do Hellboy e tal. A galera quer ver o programa e tal. Deixa eu sentar aqui. Vou tentar ler o ônibus aí em uma semana, né? 400 páginas. Cara, eu li numa tarde. Eu sentei e não conseguia parar de ler. 3 horas depois eu tinha devorado isso aqui. Porque é legal demais. É legal demais e vale muito a pena. Ainda tem uma outra historinha curta de Natal depois. Vale só aqui. Não é simplesmente uma... Não é uma aventura rasa assim, simples não, cara. Tem muito mais coisa envolvida aqui. Tem alguns momentos muito tocantes. Tem uma parte de drama muito boa na história. O desenvolvimento desse alienígena não é raso, não é barato, não é gratuito. Ele vai muito além disso. E é muito bom. Existe uma humanização muito interessante do personagem, tá? Porra, é legal pra cacete, cara. É legal pra cacete. Vale muito, tá? Já mostrei as páginas pra vocês. Deixa eu mostrar aqui mais algumas aqui, sem dar grandes spoilers de nada pra você, tá? Daqui tem mais uma página bem legal. O material é muito, muito bom. Tem uma historinha curta, digamos, de Natal aqui, poucas páginas, também é uma coisa comum dentro do universo do Hellboy, né? Essas historinhas de poucas páginas, tá? Que envolve também esse alienígena, tá? Então, bem legal. No final, a gente tem vários extras. Essa parte toda final aqui do quadrinho, tá? São de extras com esboços, roteiros, capas, tá? E, inclusive, aqui tem umas capas e tal do Rasputin, bem bacanas. E, inclusive, a gente tem esse pequeno fragmento da aparição do alienígena, tá? Tem aqui, tirado diretamente do Semente da Destruição. Tem que o alienígena aparece nessas 2 páginas aqui, ó. Então, toda aquela série ali é por causa dessas 2 páginas. Esse material lançado lá atrás, então ele trouxe aqui de volta esse material. Esse material saiu em 94, tá? A primeira aparição do alienígena é de 1994. E aí, essa série saiu em 2015. Para finalmente, 21 anos depois... 21 anos depois? É isso, né? 21 anos depois explicar que raio de alienígena é aquele. Porra, por que aquele cara tava ali e tudo mais. Parecia que conhecia o Hellboy, conhecia. E tá tudo desenvolvido aqui. Universo Hellboy, bom pra cacete, cara. Ônibus de qualidade, sensacional. E que vale muito a pena você dar uma chance, tá? Tá com desconto bacana no site da Mitos. Aproveita, cara, e pega outros ônibus. Eu tô aqui muito tentado a pegar. Eu não tenho o ônibus volume 1 ainda. Eu tenho os outros todos, mas o 1 eu não tenho. Eu tenho as histórias do 1 aqui e tal. Eu tô quase pegando o ônibus volume 1 para ler nesse formato e ter nesse formato, porque é muito bacana, tá? Ainda tem o Praga dos Sapos, que tá saindo, já tá no volume 3. Também estão com descontos bem legais. E tem os ônibus do Conan também, que são, porra, completamente sensacionais. Dá uma chance. Só a critério de curiosidade, tá? Já que eu falei pra cacete, a gente conclui aqui dentro do nosso discurso enorme. Também tem, cara, o ônibus do Juiz Dredd já tá disponível no site. E ele tá com 50% de desconto também, tá por R$65, trazendo os primeiros 2 anos inteiros de história do Juiz Dredd. Tem review aqui no canal, você pode dar uma conferida, que vale bastante a pena você pensar em pegar esse material aí. Enfim, tem muita coisa boa. E se tu não deu chance ainda pro Hellboy, tu tá dando mole, cara. Os quadrinhos do Hellboy são fantásticos. Curtiu o review? Curte Hellboy? Deixe seu comentário aí, fala comigo, que eu gosto bastante de ouvir a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal,
se inscrever lá no Instagram do Barbas, tá? Que você acompanha várias novidades aqui do canal por lá. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você volte mais vezes. Então se inscreva, ative a notificação do sininho, aquele processo todo. E se você quiser ajudar o canal, tá? Além de deixar seu like, se inscrever, obviamente, sempre que você for comprar suas coisas na Amazon, seja quadrinhos ou qualquer coisa, vem aqui num dos vídeos, aqui embaixo sempre tem links da Amazon do Barba. Tem lá, link do Barba. Clica naquele link, quando você entrar na Amazon, aí você faz sua compra à vontade, que você ajuda a patrocinar aqui o canal, tá? E ajuda demais o trabalho que a gente faz, beleza? A gente grava meia hora aqui pra vocês aí decidirem se vão comprar ou não e tudo mais, explicando os materiais. Você pode dar aquela força, porra, que ajuda pra cacete, cara, ajuda pra cacete, tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.